Meu nome é Rony Piovesan, sou Head de Serviço Digital do Terra e nós estamos aqui para apresentar mais um webinar para o público do Terra Empresas e para o público em geral. Hoje a gente vai tratar de um tema super importante para quem vai começar a empreender, para as pequenas e médias empresas, que é como fazer uma boa gestão da saúde financeira do seu negócio, da sua empresa, daquilo que você está desenvolvendo. O convidado de hoje é a Renata Lara. Ela é da Serasa, do Serasa Empreendedor. E ela ninguém melhor do que a Serasa para nos dar dicas de como manter uma boa saúde financeira da empresa. Então, bem-vinda, Renata. Obrigada. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. A Serasa já é um parceiro, vem discutindo de como a gente pode atuar junto nesse mercado do empreendedorismo. E eu acho que tem muitas boas dicas para nos dar. Então, Renata, obrigado de novo e eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Obrigada. Com muito orgulho que a gente está aqui. Eu estou representando a Serasa Experian. A gente está aqui para falar de um tema tão importante para os empreendedores que a gente vem acompanhando há tanto tempo. Então, eu sou formada em Publicidade e Propaganda. Eu atuo com B2B desde que eu me formei. Então, hoje eu tenho um lado B2B um pouco mais diferente, quando eu olho com cuidado com o conteúdo que eu tenho que colocar com esse empreendedor, qual é a dor que ele tem. E é com muito orgulho que eu faço parte da Serasa Experian, nesse braço do Serasa, que é o Serasa Empreendedor que fala com MEI e ME, que é o empreendedor que a gente veio falar aqui, né, dessa carência que tem da saúde financeira e tudo mais. A ideia é essa mesmo, Renata, dar dicas para esse empreendedor. Eu sei que no dia a dia lá do nosso blog a gente vê muitos questionamentos sobre isso, de como manter uma boa saúde financeira, de como fazer desenvolvimento dos seus negócios, e isso é fundamental para o crescimento do empreendedor. Com certeza. Eu acho que a primeira grande dúvida, né, e eu acho que a primeira grande questão levantada por eles, enfim, eu acho que uma dica também é a importância de um bom planejamento financeiro, né? Eu acho que isso é fundamental. Nada funcionaria para esse pequeno empreendedor se não tiver um bom planejamento financeiro. O que você pode falar, Renato, sobre isso? E na verdade, acho que o grande problema é que, principalmente no Brasil, o empreendedor ele empreende por necessidade, né? A maioria deles. Então não é que ele se planejou para abrir uma empresa, sempre foi o sonho. Tem aqueles que isso acontece. Mas a maioria empreende e do nada ele se vê como dono da empresa, de repente ele tem que ver finança, ele tem que ver funcionário, enfim. Então ele não teve tempo para parar, planejar, analisar e acompanhar as finanças da sua empresa. Então acaba que ou ele não tem um planejamento financeiro, ou ele ele acha que ele tem um planejamento financeiro que é pior, que aí deixa ele cego, porque ele acha que ele está bem acompanhado e não está. Então é importantíssimo que você pare, se você está pensando em abrir um negócio, pare para analisar tanto que setor que você quer atuar, qual é o melhor formato de empresa que você quer abrir, se você já está com essa empresa em funcionamento, que você tenha tudo anotado, todas as despesas, com quem você quer falar, qual é o público, faz realmente um planejamento, onde você quer chegar, qual é a meta mensal que eu tenho que atingir, se é produto, se é serviço, quanto que você tem que vender, coloque metas para você, entenda o quanto que cada dia da sua rotina vai impactar no seu resultado. Esse é um ponto importante, né? Porque às vezes as pessoas, como você comentou, né? Quem vai empreender não está tão preparado para fazer esse movimento de empreender e ele não foca tanto no planejamento e até na própria organização, né? Sim. E essa um pouco da organização é peça-chave para quem está empreendendo, porque você envolve finanças, você envolve marketing digital, Exato. Você envolve você envolve diversas frentes, né, Renato? Então, esse é um ponto também da organização que você comentou super relevante, né? A organização é isso, né? A gente vem falando com muitos empreendedores e quando você fala, você tem as contas que você tem em dia, assim, todas as entradas e saídas você tem anotado, não dá, no correria do dia a dia, porque principalmente se você fala com o MEI, ele faz tudo, né? Ele é o dono e ele é o vendedor que vai até a rua. Então, eu não tenho tempo para parar, para analisar minhas contas, eu não tenho tempo para anotar, eu não tenho tempo para fazer nada. E na verdade ele tem que entender que isso é o principal. Todo o resto, claro, vai fazer a diferença e tudo mais, mas assim, se você não tiver esse cenário claro, você corre altos riscos de você entrar no número de inadimplentes que a gente tem que estar batendo recordes, né? Então, em novembro do ano passado, por exemplo, a gente teve mais de 5 milhões de de micro e pequenas empresas que estavam inadimplentes. Então, tem alguns obstáculos que você tem que tentar evitar para não cair nesse número. Tá certo. Esse é um ponto da organização, que é um próximo tema que a gente pode conversar, que tem muito a ver com isso, né? Que é a questão dos vencimentos esteja um passo na frente deles, né? Você estava falando da inadimplência, né?
Eu acho que muitos empreendedores às vezes acabam até tendo essa organização, um planejamento, mas acabam não conseguindo antecipar essa questão do vencimento. Sim. Eu acho que isso é um grande problema no dia a dia da gestão dele, porque se ele não se antecipa, ele vai começar a ter outros tipos de problemas, juros, enfim, inadimplência que vai acarretando, né? E não é nem só antecipação, né? Às vezes seria até bom, até o conselho que a gente dá, se você está no começo, se você não sabe muito bem qual é o fluxo de caixa que você tem, se você não tem ali um capital de giro muito bom, que você pague exatamente na data, porque você sabe quando que você vai ter a entrada de dinheiro e a saída, você já se planeja, tem que pagar essa conta e está tudo certo. Na verdade, tá no antecipado, porque a antecipação também pode te prejudicar. A questão é mais não deixar passar. Então, assim, você tem que ter noção que você tem imposto para pagar, você tem fornecedor para pagar e, ao mesmo tempo, você tem clientes para receber. Então, você tem que saber que cliente que você parcelou, que você deixou a prazo, porque se ele não te pagar, ele também vai te dar muita chance de você ficar inadimplente, porque o não pagamento dele te prejudica também. Então, por isso que é muito importante você ter essa visão muito clara das finanças da sua empresa, entradas e saídas. E hoje é muito fácil ter esse controle no sentido, tem ferramentas de mercado e tem própria planilha, tem o caderninho. Caderninho, exato. Caderninho exato. é um exemplo que as pessoas ainda usam. Usam muito. E hoje, muitas coisas novas de softwares, de ferramentas que podem apoiar esse empreendedor. Então, Sim. acho que isso é mais gerenciável. Mas é o que você falou, não é só os contas a pagar, tem a questão do contas a receber também. Exato. Mas é exatamente isso, né? A gente vê que depende muito do perfil. Tem aquelas pessoas que já usam um aplicativo e aí já sabem até diferenciar um pouco. Ele tem um aplicativo para o PF, né? A pessoa física dele, e uma para PJ. Tem aqueles que usam um caderninho, né? Então a gente foi da palestra, a gente comentava se eles tinham noção desses valores e a pessoa com caderninho, não, eu tenho tudo aqui anotado. Então depende muito. Ou uma planilha do Excel, depende muito do perfil. Mas o importante é não deixar de fazer, porque senão isso se acumula e você não consegue mais recuperar o tempo. Vira aquela famosa, né, bola de neve e aí você não consegue mais voltar para um fluxo de caixa que você precisaria ter. Até em cima disso, né, você até comentou justamente agora, né, que tem até aplicativos hoje que às vezes as pessoas colocam as despesas pessoais e as, enfim, do seu negócio, do que você está empreendendo. Esse é um outro ponto que é bom, né, que gera muita dúvida, né, porque o empreendedor às vezes não separa isso, ele deixa lá meio no seu dia a dia, ele deixa que é uma única conta. Exato. E a primeira recomendação... É para mim mesmo, né? É para mim mesmo, bem, exatamente. Eu acho que a primeira recomendação seria tentar separar isso, tentar deixar despesas pessoais, profissionais, entradas para ficar mais claro, né? E é uma coisa tão clara às vezes quando você fala, mas é que no dia a dia não dá, porque como a gente falou, que ele empreendeu por necessidade e ele estava ali para suprir uma renda extra que precisava na casa e tudo mais, exatamente, o dinheiro é meu e tanto faz, para onde vai, eu vou usar para mim e tal. Então, ele já começa, na verdade, quando a gente fala de uma organização financeira, ele tem que se organizar como pessoa física antes, porque ele precisa saber quanto que ele precisa ter para... como se ele fosse um funcionário, né? Então, o que eu preciso ter para viver? Para pagar convênio, escola e tudo mais. Então, eu como PF preciso de tanto. Então, na minha PJ, na minha empresa, eu preciso calcular quanto que eu preciso me dar de salário. E é isso que você vai ter durante o mês. O que sobrar é da empresa. Então, é um lucro que você vai investir, seja em marketing, como você falou, seja em capacitação, seja no que for. E aí, quando você fala de separar as despesas, o problema é exatamente esse. Então, você está lá, sei lá, finge que eu vendia, então, brigadeiro. O meu filho entra e me pede um sorvete. Se você está com o dinheiro que você acabou de receber dessa venda, você dá. E aí você fala, putz, depois eu coloco de volta, ou depois eu anoto. Você não anota, você esquece. Porque é uma despesa tão pequena que você acaba não colocando. E isso aí aconteceu hoje, vai acontecer daqui 2 dias, aí tem que comprar um caderno, você também faz isso. E você vai perdendo total a linha. E aí isso pode virar, sim, um problema. Porque aí você já não sabe mais. Mas eu não tinha ganho isso? Então, isso acontece muito com motoristas de táxi, né? Se ele ganha em dinheiro, em espécie, e ele já gasta... e ele não anotou, ele perdeu, ele já não tem mais ele perdeu o traqueamento da situação de como que entrou, o que aconteceu, quantas corridas eu fiz, mas quanto que eu paguei, quanto que eu recebi. Então esse é um problema grande. Esse é um ponto super relevante, a gente sempre reforça também, a gente sempre dá essa dica, a gente já teve um outro webinar que a gente falou muito sobre esse tema de gestão e foi esse o ponto que a gente reforçou muito, né? Você deu um exemplo do táxi, que é isso, né? Às vezes você pega lá e você conversa com o taxista e muitas vezes realmente ele pega lá o dinheiro e acaba usando para alguma coisa que não seja
E por isso que a gente falou, hoje você tem ferramentas para poder separar isso, né? Para você conseguir controlar melhor e ter uma gestão melhor da sua empresa. Com né? certeza, independente da área, até para taxistas você tem os próprios exemplo, aplicativos né? que ajudam, no caso de, se você fica muito tempo na rua, tem outros tipos de aplicativos que você consegue gratuitamente fazer isso, se não faz no caderninho, bom e velho que você consegue levar em todo lugar, então é tranquilo. Um outro tema também que é bastante recorrente, e a gente acabou falando um pouco aqui, mas acho que esse tema é um bom tema para a gente ter uma discussão, que é o acompanhar os números de perto, né, Renata? Porque além da questão de você ter de separar pessoal, profissional, você tem outros temas no sentido que a gente até comentou de planejamento, organização, mas ter a questão do acompanhamento do número de perto é fundamental, né? Sim. Porque o empreendedor, às vezes, ele acaba... Você deu um exemplo bom, né? Você vende brigadeiro, deu dinheiro aqui, aí você acaba não acompanhando tão perto e isso pode gerar para ele um problema muito grande de fluxo de caixa, né? Porque aquele dinheiro que ele está recebendo, com certeza ele vai usar para alguma coisa do negócio dele, da empresa dele. E se ele não conseguir ter esse acompanhamento de perto, ele acaba se perdendo, né? Eu acho que ele acaba não identificando oportunidade, né? Porque eu acho que se você está com todos os seus números ali, independente se é fornecedor, se é embalagem, se é ingrediente, você tem tudo ali, você sabe quanto custa, qual produto vende mais, você sabe onde está a sua oportunidade, tanto de redução, então onde que eu consigo reduzir, se eu trocar essa embalagem por aquela, tudo bem, será que vai arriscar a experiência do meu usuário ou não, não vai fazer diferença e eu vou ter um lucro um pouco maior, ou eu vou ter um espaço para investir. Se eu conseguir vender um pouquinho mais aqui, eu consigo trazer um lucro, uma renda extra para eu colocar em marketing, ou melhorar, abrir uma portinha para atender as pessoas. Então, eu acho que esse acompanhamento de número, ele vai muito mais do que só a saúde do seu negócio, né? Como se fosse uma coisa pequena, mas ele vai além, assim, ele te permite que você consiga planejar uma expansão, consiga planejar onde você quer chegar, o que você quer fazer, como que você aumenta seus negócios. Então, todo e qualquer, às vezes a gente acha que é isso que a gente estava falando, que pequenas despesas a gente não tem que anotar, R$2, R$5, mas vai fazer a diferença, porque são essas coisas pequenas, né? A gente estava até falando no escritório outro dia, aquele cafezinho que você pode economizar que vai fazer a diferença para você, principalmente no começo, né? Principalmente para quem está começando. E é importante o acompanhamento de perto, porque você também deve traçar no seu planejamento de organização as linhas específicas de despesas que você vai ter, né? Que você falou, você vai ter despesa de marketing, você vai ter eventualmente despesa de funcionários, se você não estiver empreendendo sozinho, você vai ter a despesa de insumos. Exato. Você vai ter a despesa, enfim, de entrega do produto. De entrega do produto. Delivery. E tem que ter muito claro esse acompanhamento de perto da despesa, do que você definiu como premissa para o seu negócio, do que você definiu como básico do que você vai ter que gastar para o seu negócio, do que está entrando nessa receita. Porque se você não acompanhar de perto, você pode se perder na gestão do dia a dia. Até porque senão como que você precifica, né? Como é que você sabe se o seu preço está certo? Será que a minha margem está boa? Às vezes você está ficando tá even, né? Tipo, o que está entrando é o que está saindo e não está valendo a pena. Ou às vezes você está achando que você está ganhando muito e na verdade você está gastando mais para produzir do que ganhando. Então, você não pode estar às cegas, né? Você tem que saber o que está acontecendo. Saber do concorrente, né? Como que o meu concorrente está sendo visto, vale a pena eu estar um valor acima porque eu tenho um valor agregado dentro do meu produto ou não, eu estou entrando no mercado e vou colocar um valor abaixo. Então, tudo isso depende muito de você ter esse acompanhamento de perto. E até por isso, você estava comentando do preço, né? Até isso é fundamental. Se você não lista a despesa, você não consegue precificar e nem saber exatamente qual a margem que você quer colocar. E esse é um ponto crítico até eventualmente até no fechamento da empresa, né? Porque muitas vezes no não acompanhamento ou não estando vendo de perto, você pode achar que você está tendo um bom desempenho ou um mau desempenho. E aí as pessoas podem tomar decisões em cima de números que não necessariamente são verdadeiras. Vou fechar a empresa que não está indo bem. Não é necessariamente uma verdade. Exato. Ou até assim, a gente escuta muito que às vezes o sonho daquele empreendedor é ter crédito. Nossa, se eu tivesse um crédito, ia resolver todos os meus problemas, e às vezes não é. Às vezes está tão embaçada a sua visão em relação a como que está a saúde da sua empresa, que você coloca a sua meta numa coisa que está mais difícil. Como eu sei que a empresa está sendo mal vista pelo mercado, o meu score não tá muito bom, as minhas chances de crédito são muito pequenas, então eu vou falar que se eu conseguisse o crédito, eu resolveria todos os meus problemas. Quando que, na verdade, se ele conseguisse aquele crédito naquele momento, seria pior. Porque ele não teria como arcar com essa despesa, seria mais uma despesa. Então, uma dica que a gente dá muito saiba como que a sua empresa está.
às vezes você não está enxergando. Então, não é só o planilhar, não é só colocar os números, mas assim, como que ela está sendo vista? Como que anda o score da sua empresa? Você tem alguma consulta? Você tem alguma pendência financeira? E isso são coisas que a gente tá olhando e são soluções que a gente vem trazendo exatamente para esse empreendedor. Então, saiba como que está realmente. É isso que você falou, interessante, né? Eu não sei nem se as pessoas conhecem isso, né? E você está dando uma dica importante. A Serasa tem essa questão do score, que oferece para as pessoas consultarem, e é fundamental. Exato. Porque você consegue consultar e entender mais ou menos o teu cenário, ou tua saúde financeira. Exato. E isso é fundamental para a continuidade do negócio ou das decisões que você vai tomar. Você comentou do crédito. Às vezes as pessoas pegam um crédito e acham que resolve, mas ninguém sabe que esse crédito em algum momento, é o que você falou, você é vai uma ter que despesa, pagar, né? você vai ter que exato, pagar. Exato. E isso é importante, essa somatória de coisas. Enfim, o Serasa Empreendedor oferece. E é importante as pessoas saberem que tem ferramentas hoje que podem apoiar nesse sentido, principalmente na busca do crédito também. A gente sabe que o score ele não é o único dado analisado na hora de uma concessão de crédito ou na hora de fazer algum negócio, mas ele é uma das ferramentas analisadas. Então, é super importante a gente saber esse dado. Então, no Serasa Empreendedor, você consegue fazer essa consulta da sua empresa e é uma consulta gratuita. Então, acho que super vale a pena todo mundo consultar. Esse dado é visto na hora de você liberar um crédito. Ele é um dos dados consultados. É um dos dados consultados. Isso. É muito importante que as pessoas conheçam isso. Muito importante. Às vezes você acha, é isso que você falou. Eu estava até comentando, eu fui consultar, o meu, foi de pessoa física, mas dá para fazer um paralelo aqui. Porque como eu achava que eu não tinha despesas em aberto, não tinha nenhuma consulta, meu score estava super bom, eu estaria super apta se eu precisasse um dia de crédito, olhando por esse ponto. E na verdade não, são outras variáveis que são levadas em conta. Então, como eu não tenho movimentação suficiente, o mercado não tem como me analisar. Então, são muitas coisas que a empresa tem que levar em consideração na hora de olhar esse índice. Você falou do score, eu não sei o quanto eles conhecem. Você pode dar pelo menos uma ideia de como é feito esse score, algumas variáveis que eles olham para isso? Ele é feito de várias variáveis. Eu não sei te colocar todos aqui, não, é um cálculo, mas ele leva em consideração se a sua empresa está sendo consultada, se os seus dados estão atualizados, se você tem alguma pendência, se você tem créditos ainda em aberto. São muitos dados que você leva em consideração. Isso. Legal, Renata. E se a sua empresa tem movimentação, né? É isso que eu falei. Então, o meu score estava baixo porque eu não tinha movimentação. Então, ele não consegue ver se eu sou um bom pagador, porque se eu não tenho nenhuma dívida em aberto, se eu não tenho créditos no mercado. E aí entra bastante essa questão de score. A gente já falou um pouco da questão de contas pessoais e profissionais, a gente já falou da organização e do planejamento. Enfim, falamos bastante agora do crédito, do score. Mas entra no ponto do bom e velho fluxo de caixa. Exato. É o tema, né? E esse bom e velho fluxo de caixa, eu acho que junta tudo isso que nós estamos falando para a pessoa ter uma boa gestão. Né? Eu acho que o fluxo de caixa é essencial. Eu acho que é uma somatória das coisas que a gente comentou, mas é essencial para ele entender o que é exatamente esse fluxo de caixa, né? Como que ele tem que fazer essa gestão do fluxo de caixa? Eu acho que principalmente ele começa com essas anotações todas que a gente falou, né? Então você ter tudo bem definido, quais são as entradas, quais são as saídas, quais são as datas que você tem de entrada. Então eu sei que tal dia eu tenho que pagar tal conta, tal dia aquele cliente tem que me pagar, e isso vai te permitir que você faça aí sim um fluxo de caixa. Então assim, qual que é o meu planejamento desse fluxo de caixa? O que eu espero dos próximos meses? E isso vai te permitir, principalmente, que você consiga atuar em sazonalidade. Então, por exemplo, se você tem uma loja de sorvete, com certeza no verão você vai ter muito mais demanda. Mas e como que eu faço, então, para suprir dentro do meu fluxo de caixa aquele mês que vai chegar em julho e vai cair, né? Você, lógico, vai ter gente lá, mas como que você vai conseguir segurar, dado que você, no verão, conseguiu ter esse fluxo de caixa antecipado? Então, o fluxo, ele te dá exatamente ele te permite planejar. Né, te permite ter exatamente essa noção de análise. Você falou um tema importante da sazonalidade, né? Às vezes as pessoas, não considerando o fluxo de caixa, aquilo, né? Ele vai ter alguns meses difíceis, ele pode falar, poxa, esse mês difícil, meu fluxo de caixa não está tão bom, então vai me atrapalhar. Uhum. Mas é fundamental a questão da sazonalidade para ele, né? Porque eu acho que ele precisa entender que alguns meses não necessariamente serão bons, Exato. mas outros meses irão compensar. E aí eu acho que isso vai
fazer com que ele se sinta também um pouco mais seguro de ter uma visão um pouco mais a médio prazo. Né? E aí você volta para aquilo, né? Se eu já tenho planejado isso, eu já tenho essa ideia, quais são as oportunidades que eu encontro? Tá, se eu vendo sorvete no verão, será que eu não posso oferecer algum outro tipo de produto no inverno que eu também consiga aumentar? Ou não? Eu já sei qual é a minha meta mensal, semanal que eu preciso entregar, então eu sei que na sazonalidade isso cai, então quando eu estiver no mês de inverno isso vai cair e no mês de maior demanda eu tenho que dobrar, triplicar essa meta. Então, acaba que tudo ele é muito ligado, né? Então, a definição das metas são muito importantes para que você consiga fazer esse cálculo de sazonalidade. A gente fala bastante nos webinars sobre definição de metas, né? Você tem que ter muito clara o planejamento, a organização e a meta, porque se você não tem meta, é difícil você concluir se está indo bem ou mal o seu negócio. E o fluxo de caixa, obviamente, vai ser parte dessas metas, vai fazer um conjunto de metas que ele vai ter. Porque isso é muito importante para que ele consiga avaliar de determinado momento e falar, tá ruim aqui, mas está dentro do que eu esperava. Exato. Porque o problema não é nem só como é que tá, se caiu a venda, se subiu as vendas. A questão é você não saber, você não tinha isso planejado. Então aí é um problema. Putz, eu tinha que ter entregue, sei lá, vamos supor que ele soubesse a meta, né? 10 vendas esse mês, eu entreguei 2, aí é um problema. Agora, se você já esperava, por conta da sazonalidade, eu sei que aqui eu vou ter que entregar 2, mas amanhã eu vou conseguir entregar 8, então você já consegue compensar. A questão é essa, você tem que saber, você tem que se planejar para isso, se planejar para ter um fluxo maior e menor em alguns momentos. Isso é muito importante. A gente já está recebendo algumas perguntas, tá, Renata? Tem uma pergunta que é do Saulo Ribeiro de São Paulo, que ele fala: quero começar a trabalhar como autônomo no ramo de vídeos e fotografia. Preciso precificar meus serviços, mas não tenho certeza se é o melhor caminho pela quantidade de fotos ou pelo tempo de execução do trabalho. Para o meu ramo, qual a melhor indicação? Putz, é difícil te falar qual é a melhor indicação. Acho que você tem alguns caminhos que você pode seguir. E aí, eu vou comparar muito com os motoristas que a gente trabalhou, que eles também tinham isso. Eu calculo por horas, eu calculo pelo tempo que eu fiquei fora, enfim. Eu acho que você tem que primeiro entender quais são os custos que você tem agregado. Então, quanto que você gasta para se locomover até o evento, quanto que você gasta para a sua máquina, quanto que você custa para a sua empresa, quanto que custa a revelação, quanto que custa o álbum que você entrega. Eu acho que você ter isso muito claro, quanto que é seu preço para você viver, né? Tipo, para você entregar o produto, quanto que você tem, qual é a sua despesa, né? Qual é o custo do seu negócio. E aí, a partir disso, você conseguir dividir. Bom, seu trabalho, geralmente, fotógrafos cobram por horas, né? São pacotes de hora, 3 horas de evento, eu cobro tanto. Se eu fizer um evento e eu tiver que me pagar nesse mês, quanto que seria? Eu acho que você vai ter que fazer alguns exercícios para fazer o que mais faz sentido para o seu negócio. Eu acho que você tem 2 variáveis aí boas na mão para conseguir precificar. Não, a pergunta dele é interessante e acredito que seja de muitos, né? Com certeza. Mas eu acho que tem um ponto também, além de tudo que você comentou, só acrescentando, tem que ver o tipo de despesa, que é o que você comentou, né? Se ele vai ter despesas de horas, se ele vai ter despesas fixas, ele vai ter... Exato. Eu acho que também dá uma dimensão para ele de como ele consegue precificar, né? Eu acho que você falou uma coisa que me lembrou. Eu acho que é uma coisa que faz diferença. Depende do tipo de serviço que você vai prestar, né? Então, se você for vamos supor, um fotógrafo de casamento, você vai ser contratado pontual para aquele casamento e a cada vez que você tiver um evento. Então, aí, muito você tem que considerar essa sazonalidade, porque pode ser que em maio, por exemplo, que é o mês das noivas, você tenha muito casamento. E depois você não tenha mais. Então, aquele casamento precisa suportar, talvez, que eu não tenha mais nenhum. Ao ponto que, se você for um fotógrafo que vai fazer um contrato com uma empresa, então você consegue ter uma garantia que você vai ter aquele valor fixo todo mês, o que vai te dar uma flexibilidade maior de pegar outros tipos de serviços aí sim sazonais, então casamentos, etc., outros eventos à parte, e aí você não precisa, não é só aquele que vai depender a sua empresa. Então eu acho que você pode ver até outras oportunidades, como que você supre um serviço com o outro. Você deu um bom exemplo, né? A questão do fotógrafo que é pontual e a questão daquele que às vezes é contratado e tem um fixo, né? E aí você consegue até em cima disso ter um fluxo de caixa melhor para você precificar e para você saber como é que você vai trabalhar essa questão. Tem uma outra pergunta da Juliana Carvalho, Jundiaí. Tem uma empresa há pouco mais de 6 meses e agora que estou conseguindo gerar meus primeiros lucros. A gente falou. Quero saber em que momento eu começo a investir em marketing e como saber quanto eu devo investir. Essa pergunta surge de todos os webinars que a gente faz. Bom, eu sou marqueteira, então eu vou falar que se você está perguntando, talvez já seja muito tarde, você já deveria ter começado. Mas
Eu acho que você tem que começar aos poucos. Eu acho que o marketing digital ele te permite muita possibilidade de testes pequenos e de você já consegue mensurar se deu retorno ou não. Então eu acho assim, esse pequeno lucro que você teve, pega uma parte dele, começa ela é do quê? Qual é o ramo que ela não fala? Empresa, ela não fala. Ela fala que ela tem uma empresa há 6 meses, mas ela não fala o ramo dela. Então vamos supor que você venda roupas no Instagram, não sei o que você faz, mas então assim, pega uma parte disso, investe no Instagram, vê se gerou lead e no próximo mês ou na próxima demanda, quando acabar esse valor que você colocou dentro da ferramenta, em vez de você pegar outro dinheiro de novo da sua empresa, usa o mesmo dinheiro, né? Aquele que você... Comece a trabalhar com o mesmo dinheiro. Aquele que você colocou no Instagram, por exemplo, ele te deu um lucro específico. Pega de novo um pedaço desse, não mexe mais naquele e vai tentando aumentar esse mesmo dinheiro. Então aqui você teria como trabalhar em 2 frentes. Uma, você crescendo a empresa e conseguindo planejar dentro do lucro que você está tendo, e você aumentando o lucro que você está tendo nas ações de marketing digital, ou qualquer que seja a ferramenta de divulgação, você vai aumentando por aqui. E aí você não... Esse tema, enfim, a gente até teve um webinar sobre isso e é um tema bem complicado, né? Porque tem muitos livros, né, teóricos que falam, você usa 5% do seu lucro para marketing. Mas eu não acho que existe eu acho que não tem uma regra básica. É um pouco o que você falou. Hoje em dia tem muito tipo de ação de marketing que você pode realizar. Desde as digitais, que você consegue fazer de uma maneira mais nichada, focada e às vezes mais barata, até ações mais caras. Então, é um bom exemplo que você deu, né? Mas também faz sentido, né? Às vezes, se o público dela não tiver, vamos supor no Instagram, que foi o exemplo que eu dei, o público dela tiver, sei lá, se ela é, vamos voltar, uma motorista particular e ela vai adesivar o carro. Então, assim, depende da divulgação, depende do público. Mas eu acho que um bom exercício, e eu vejo que isso está dando muito retorno para muitas pessoas que tentam, pega uma parte desse primeiro lucro inicial, investe. Esse mesmo lucro inicial, ele tem um retorno, é nele que você vai trabalhar para marketing, já não mexe de novo no que está lá. Isso é fundamental, e é o que eu estava falando, né? Hoje, digitalmente, você tem muita oportunidade. Eu acho que esse pequeno lucro, você tem como reinvestir. É assim que você vai fazer seu negócio crescer. Exatamente, exato. Eu acho que dificilmente você conseguiria fazer algo crescer mais ou desenvolver mais se você acabar não investindo e ampliar sua atuação, seu público. Eu acho que o marketing hoje oferece muita ferramenta para isso. Exato. E te apoia muito com diversas frentes que você pode atuar. Tem uma pergunta aqui da Isabel Medrado que fala: como eu organizo o meu marketing pessoal diretamente? É muito similar, tá? Como eu organizo o meu marketing pessoal diretamente com o meu cliente? Não esqueço a forma digital. Acho que ela, enfim, pelo que eu entendi, é como ela trabalha o marketing da empresa dela com o cliente dela, o pessoal, enfim, eu acho que é a empresa dela, né? Você sabe que a gente tem um post no nosso blog que fala exatamente sobre isso, né? Como que as MEIs podem usar o marketing a seu favor? Porque eu acho que uma grande dificuldade dos microempreendedores é entender que o marketing também é para eles. Porque eles falam, eu não sou uma grande empresa, então eu não posso fazer marketing, eu não tenho budgets milionários para fazer e tal. E é isso que a gente está discutindo. Não é questão de grandes, é questão de você fazer algo. Então, assim, tem aquele bom e velho cartão de visita que ele não interessa, passando o tempo, a gente está na era digital e tudo mais, o cartão de visita faz muita diferença. Assim como uma participação em alguns eventos, alguns encontros fazem toda a diferença quando você fala disso, de você ter esse encontro pessoal, esse relacionamento com esse cliente. Então, eu acho que vale a pena essa leitura, até vou convidar para vocês quiserem ir no blog do Serasa Empreendedor, porque tem uma matéria que fala exatamente sobre isso. Então, não precisa ser, eu quero fazer todas as ferramentas de marketing. Não, faça algumas pontuais para você conseguir ver o que está dando retorno. Se ela está falando de marketing pessoal, né, porque ela deve ter um tato mais comercial com as pessoas, mais tete-a-tete, mais pessoal mesmo. Que tipo de material você pode levar, que vale a pena você investir? Eu acho que aí depende do negócio que você vai fazer. Quando ela fala não esqueça a forma digital, e digitalmente hoje, além do cartão, que é o que você comentou, mas hoje você tem diversas ferramentas digitais. Super, E que você pode ser desde ferramentas grandes, que você atinge um público grande, até ferramentas individuais, que você vai no tete-a-tete com a pessoa. Você pode usar o WhatsApp para isso, SMS depende do formato que você for fazer, mas o WhatsApp com certeza, acho que aproxima muito as pessoas. O próprio LinkedIn, depende do público, se ele tiver lá, depende do tamanho da empresa que você quer falar.
Putz, depende, eu acho que você tem tantas ferramentas para fazer, até gratuito você pode fazer, né? Não A própria necessariamente Vivo pagando. tem ferramentas nesse sentido. O Vivo Ads é uma ferramenta que consegue também atingir um público. Exato. Eu acho que tem muita oportunidade nesse mundo, né? E querendo ou não, hoje o marketing digital, você falou, né? Grandes empresas investem. Eu acho que hoje as ferramentas democratizaram, né? Então, hoje qualquer um acho que consegue investir se tiver uma boa estratégia, né? Eu acho que, até pegando a carona do que você falou, né, do que o Terra oferece, eu acho que muitas pessoas, até a outra que falou do Instagram, que eu falei que talvez ela dê um exemplo, que se ela vendesse roupa no Instagram, eu acho que às vezes uma boa solução é você ter uma loja online, você ter um e-commerce, você ter um site. Eu acho que, falando do bom e velho cartão de visita, o site é o nosso cartão de visita, né? Ele é o cartão de visita da sua empresa. Então, quando a pessoa quer saber mais de você, ela vai aonde? Ela vai ou nas redes sociais ou no seu site para saber o que você faz e tudo mais. Então é extremamente importante. São coisas que hoje, se você tem a pretensão de não ser um trabalho pontual e sim uma carreira, você tem que investir, né? Tem que investir. Bom, a gente até chegou nas perguntas, a gente já foi indo e já vem chegando bastante, tá? Acho que o pessoal está gostando. Né? Que bom. Tem a Poliana Silva, que ela pergunta: boa tarde, tenho um bar em Belo Horizonte, estou com um problema que é o capital de giro, que não tenho, por isso venho tendo algumas dificuldades durante o mês. Sendo assim, não consigo ter um retorno. Qual a melhor forma para acertar esse ponto, esse problema? O seu capital de giro, o problema é que se você não tem ele, por exemplo, se você presta serviço para grandes empresas que vão te fazer pagamento em 30 a 60 dias, nesse período você acaba ficando sem o capital de giro para dar entrada de novo. Você tem algumas formas de fazer isso, então ou você faz alguma atividade para conseguir aumentar seu fluxo de caixa nesse período para tentar receber o quanto antes e esqueci a palavra, desculpa gente, capital de giro aumentar, desculpa. Ou o que você pode fazer é ver se você tem alguma nota fiscal, algum cheque, você fazer até antecipação de recebíveis, que você consegue fazer essa antecipação desse valor que você teria mais para frente para ter esse valor em mãos para a sua empresa continuar rodando. São algumas coisas que você poderia fazer, mas você tem que analisar se tem alguma coisa que você consiga mexer. Então, eu consigo aumentar a demanda, eu consigo reduzir algum tipo de despesa. Exato, custo, depende muito do que você tem em mãos ali para fazer redução, aumento, maior oferta, depende bastante. Tem uma outra pergunta que é a Mônica Maria da Silva, que ela pergunta: trabalho com contabilidade, sou profissional liberal. No meu caso, é viável ter uma maquininha para facilitar o pagamento dos meus clientes ou boleto bancário? Você consegue ter, a gente hoje tem no mercado empresas que oferecem também para quem ela não é formalizada, né? Ela é autônoma. Ela falou que sou profissional liberal. Ela é autônoma, ela pode ser... Bom, se você tiver CNPJ, tem maquininhas que conseguem te ajudar no mercado, das mais baratas até as mais caras. E mesmo que você não tenha, tem algumas empresas que conseguem fazer isso para você e te ofertar. No mercado você consegue sim, e eu acho que é uma boa prática, porque hoje em dia... as pessoas fazem pagamento, ninguém anda mais com dinheiro na mão, né? Então, você ter a facilidade de ter uma maquininha para a pessoa pagar com cartão, você acaba garantindo, talvez, vendas que se você não tivesse, você perderia. Então, eu acho que é um bom investimento. E ela pergunta se é melhor isso ou boleto. Aí entra também esse ponto, né? Primeiro boleto, que tem muita gente que tem cartão e o boleto bancário, ele tem uma inadimplência maior do que outros meios de pagamento, né, Renata? Então, assim... O boleto você sempre tem um atraso para confirmar se saiu. Então, assim, se você depende do pagamento para ir começar a sua produção, vamos supor que você seja uma artesã, né? Você vai depender disso para começar a ir sua produção. Você tem que esperar, vamos supor que a pessoa compre na sexta noite, você tem que esperar a segunda compensar aquele pagamento para ir começar a produção. É uma possibilidade, eu acho que se para você faz sentido, eu acho que é sempre bom você ter mais de uma opção, então a pessoa vai conseguir pagar por boleto ou por cartão, mas saiba que o boleto vai te dar um pouquinho mais de trabalho de acompanhar, ver se foi pago, enquanto o cartão ele já te garante, entrou. E o cartão tem o ponto que você comentou até na pergunta anterior, né, que é a questão do antecipar o recebível. Exato. Ou no boleto você não vai conseguir. Não vai, exato. Além de ter uma inadimplência pior, você às vezes não consegue, às vezes não dá para você fazer essa antecipação. E no cartão você consegue, às vezes, conseguir com as empresas esse tipo de antecipação. Sim. Oneide Euchelmer, acho que é isso, me perdoa. Tem uma hamburgueria com custo fixo de 42%. Já fiz toda a conta para reduzir e aumentar meu faturamento. Tenho 2 anos de existência no litoral. Qual a super dica? Ela quer uma pergunta super fácil. Super dica.
mas que eu acho que é a dica eu acho que é a pergunta de muita gente, né? Nossa. É um pouco de tudo que a gente comentou, né? E aí tem N possibilidades. Você pode, pelo que eu entendi, você tem um lugar fixo, né? Esse lugar fixo ele é necessário? Você tem muita demanda de pessoas indo lá ou a sua maior demanda é delivery? Será que você pode pensar em ter delivery para ter mais gente? Porque às vezes você tem 42% só de custo. Pelo que eu entendi, ela fala, tem uma modelo com custo fixo de 42%. Acho que o custo fixo dela é 42%. Exato. Se você quer aumentar essa margem, então assim, primeiro que você vai ter que ver se vale a pena você mexer nos ingredientes e o que você oferta para ver se cai o seu custo. Depois de checar essa possibilidade, o que mais você consegue ofertar? Vale a pena eu manter esse espaço físico? Eu tenho muita gente que vai lá, minha demanda é muito grande. Ou eu posso aumentar fazendo delivery? Eu acho que você tem que... Às vezes a solução não está só na redução, e sim talvez em outros mercados, em outras frentes, outros mercados que você possa atingir. Porque aí é uma renda extra que você não estava esperando. O que você falou, dá para você fazer marketing, que a gente falou muito, para trazer Também, mais gente para a hamburgueria. Dá para você eventualmente ofertar tem aplicativos algo a mais. Que você consegue... Exato. Tem os aplicativos hoje que facilitam isso, democratizam, enfim, também a questão da oferta. Então, acho que aqui também tem uma questão de tentar ver o que ela pode oferecer de adicional, eventualmente. Ela comentou que já fez todas as contas para aumentar, mas eu acho que vale sempre estar refletindo nesses pontos, porque é sempre muito dinâmico, né? Porque você também pode pensar, você quer crescer a sua hamburgueria? Será que se você comprasse um espaço maior, talvez se você conseguir algum crédito, será que está no momento de você pensar em pegar um crédito? Tem que pensar também o momento que você está, né? Bom, outra pergunta. Gabriel William. Ele pergunta, um grande problema das pequenas empresas em relação ao frete. Como diminuir ou fazer ofertas mais tentadoras aos clientes em relação aos fretes, principalmente oferecido pelos Correios? Vale a pena aumentar o preço para chegar em frete grátis? Difícil, né? Eu acho que não. Eu acho que você tem que deixar claro para o seu consumidor o que ele está pagando, né? Porque senão você teria que aumentar muito o seu produto para falar que o frete é grátis, né? Eu acho que é complicado. De novo, vai muito do objetivo é difícil, essa opinião é muito pessoal do seu negócio, mas assim, acho tem que ver a avaliação do fluxo né? de caixa dele, né? Assim, até os grandes varejistas, eles fazem a questão do frete para determinados valores, eles cobram, e acima de alguns valores que eventualmente é possível você conseguir absorver, eles dão fretes grátis. E até pensar talvez em saídas menores. Então, assim, se for na própria cidade, em vez de ir pelo correio, talvez um motoboy que preste esse serviço mais barato. Mais barato, né? No Exato. mês, você diluindo. Talvez o resto, se for nacional, óbvio, não tem o que fazer, mas... Ou até ver outras empresas de transporte que não correio, você tentar fazer um contrato com eles. Eu acho que tem algumas variáveis que você possa levar em consideração antes de tentar acoplar isso ao preço do seu produto. Lander Santos. Temos uma loja física no qual temos tido um retorno legal. Estamos com a ideia de criarmos uma loja virtual. Seria um bom investimento com retorno rápido? Bom, eu posso começar até respondendo. Exato, eu ia falar, eu acho que é a melhor pessoa. Eu acho que quanto mais oportunidades de gerar receita e faturamento, eu acho que é possível e é importante você ter. E a loja virtual, hoje em dia, no mundo digital, é fundamental que as pessoas busquem uma outra alternativa que é a loja virtual. Sim. O Terra oferece isso, né, no mercado. Hoje em dia as pessoas têm um preconceito, mas a loja virtual vai me custar quanto? Exato. Barato hoje em dia, você consegue diluir o preço no mês, você não tem valores altos. Eu acho que sim um caminho. No mínimo, essa loja virtual vai te ajudar para as pessoas te encontrarem no mundo digital. Eu acho que é um custo baixo, com potencial alto. Agora, se ele é rápido, não sei te dizer. Eu acho que depende de tudo que a gente falou. Você vai investir em campanhas para divulgar essa sua loja, ou você vai deixar só que organicamente as pessoas te achem? Acho que tudo depende. Acho que é um investimento, sim, que vale a pena. Ainda mais hoje em dia, foi o que a gente acabou de falar, né? O site, o seu e-commerce é o cartão de visita da sua empresa. E, de novo, é mais uma possibilidade das pessoas te encontrarem. Isso não quer dizer que você deixa os outros canais tradicionais de lado, mas é uma outra alternativa. Eu acho que é fundamental, enfim. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm que cada vez mais buscar estar sendo vista em todas as oportunidades. Exato. E a loja virtual é um jeito que as pessoas conseguem te achar de onde quer que elas estejam. Então, minha resposta seria assim, o retorno rápido é o que você falou. Aí vai depender um pouco até da estratégia dele nesse mundo. Exato. E tudo que a gente comentou, do fluxo de caixa, de quanto ele quer investir, de quanto ele quer fazer de marketing para trazer o tráfego, né? Porque senão é difícil. Se você for organicamente deixar, óbvio que vai dar retorno, mas vai demorar um tempinho, o seu site ser indexado, aquelas coisas de sempre.
Milton Oliveira da Silva. Tem uma pousada interior de São Paulo, próximo a um hospital do câncer, mas os preços já estão baixos. Como faço para aumentar o meu faturamento? Ela deve ter uma pousada com preço baixo e ela quer aumentar o faturamento dela. A resposta eu acho que vai além até do planejamento financeiro. Eu acho que eu vou voltar aqui para o lado de marketing. Eu acho que o que você pode oferecer para ele, né, nesse momento que ele está ali? Você disse que você está do lado de um hospital. O que nesse momento você pode oferecer de diferencial que os outros não podem? O que vai fazer você suprir uma demanda desse público que os outros não vão conseguir? Eu acho que é por aí que você tem que pensar. Eu acho que sim também. É um jeito de você tentar buscar aumentar o faturamento sem aumentar o preço, né? Porque exato. Às vezes, muito empreendedor fala, vou aumentar preço, mas não é essa, às vezes, a saída. Aí não adianta. Porque você pode até reduzir faturamento, porque você pode piorar a sua demanda. Então, acho que tem que buscar alternativas. Óbvio, aí se for um caso de que precise aumentar, mas tem que tomar muito cuidado para que você não perca faturamento. E sabe o que também? Talvez você possa ver parceria, né? Às vezes tem algum parceiro que você possa oferecer como... Eu não vou saber te dizer agora, mas assim... algum parceiro que também queira aumentar as vendas e que você oferecendo o produto dele junto com o seu, divulgue os dois e que para aquele mercado faça sentido, de novo, que demanda que dor dele que você vai solucionar, né? Então, talvez você pensar em parcerias. Parcerias ajudam muito as empresas, principalmente os microempreendedores, né? Quando você junta as forças, os problemas, as soluções, ficam tudo mais fáceis, são mais rápidos de ser solucionados. O Antônio Lúcio Machado, ele pergunta, muitas perguntas, né? Bastante pergunta hoje. Mas é bom porque aí você vê que as pessoas estão interagindo e estão gostando, acho que, do webinar. Boa tarde, sou representante técnico comercial e minha dificuldade é gerenciar grande quantidade de ofertas e clientes. Como fazer se meu tempo é 70% em visita e 30% no escritório? O resultado que tem alcançado não é bom, não tem como colocar um colaborador. Então, acho que ele já está falando que não tem como colocar e ele quer entender como ele se organiza entre as ofertas e os clientes. Essa divisão de tarefa do microempreendedor é uma tarefa difícil, assim, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Você é o dono, você é o funcionário, você é o financeiro, você é tudo. Você vai ter que entender qual que é o seu ponto focal, assim. Para você conseguir aumentar e melhorar a sua empresa, você vai ter que parar um tempo para fazer o planejamento, fazer uma listagem, um pipeline de empresas que você possa ir para abrir novos negócios e tudo mais. E aí você vai ter que conseguir se organizar para dividir esse tempo. Talvez nesse período você não consiga trabalhar aí 8 horas, 10 horas que as pessoas costumam trabalhar. Você vai ter que investir um pouquinho mais de tempo aí para conseguir dividir seus afazeres, porque senão algum lado não vai ser, porque você vai ter que se dividir entre todas as tarefas. A gente sempre comenta aqui também no Terra Empresas que é a questão e ele fala, a grande quantidade de ofertas, né? Eu acho que isso é um pouco que cada vez mais o empreendedor também tem que entender qual que é o limite dele, né, de oferta, justamente porque isso pode atrapalhar no dia a dia dele e não necessariamente trazer o resultado bom, que ele está falando que ele não está tendo. Eu acho que revisitar se ele tem realmente que ter essa grande quantidade de ofertas para tentar entender se ele consegue atuar de uma maneira mais equilibrada para não perder também os clientes, porque isso também acaba ocasionando problemas futuros. E aí até volta aquela discussão, né? Eu tenho que investir em marketing? Não sei, você tem braço para receber a demanda, né? Então, talvez faça sentido você reduzir talvez o escopo só naqueles produtos e serviços que estão te dando lucro, que te dão maior margem de lucro e te permitem mais tempo para fazer esse planejamento. Você vai ter que revisitar aí o planejamento da sua empresa. E até o tempo que ele fica no escritório, que é 30%, é um ponto importante, tem que entender o tipo de trabalho que ele está faz. fazendo. Exato. Porque hoje, independente de ferramentas de marketing digital, que a Serasa também oferece para ajudar, tem diversas ferramentas que podem otimizar o tempo dele, seja de contabilidade, seja de gestão, seja de logística, ERP. Então, de repente, eu acho que pode ser que ele também conhecendo isso, ele otimize o tempo dele para uma gestão melhor. Por isso até que eu disse, ele precisa entender o que ele precisa fazer, o que ele vai fazer de diferencial, qual que é o core do negócio dele, tipo, o que a empresa dele não vive se ele não fizer. O resto, você consegue seja parceiro, seja fornecedor, seja o contratado, já disse que não, mas
você consegue dar um jeito. Então é isso. Eu tenho que cobrar clientes. Você tem soluções que fazem isso. Eu tenho que fazer contabilidade da minha empresa. Você tem solução que faça isso. Mas o que você faz, o que você traz de diferente para a sua empresa, só você faz. É isso. Então entenda o que você faz de diferente e o que você consegue você tem que focar no seu melhor. Exato. Outra pergunta que é o Moben do Nivaldo. Ele fala, boa tarde, estou mudando de atividade, saindo da prestação de serviço e indo para comércio eletrônico. Vocês acham mais recomendável manter CNPJ desde já? Digo isso porque pensei em iniciar pelo inverso, como PF e após estabilizar fazer a regularização. E minha preocupação é novamente o frete, que a gente já falou. As pessoas estão preocupadas com o frete. E com razão, né? Porque é caro. Eu acho que você ser formalizado sempre tem grandes vantagens, né? Eu acho que quando você é MEI, você tem vantagem de previdência, você tem assistência médica, salário maternidade, eu não vou lembrar todos os benefícios. Mas eu acho que quando você é formalizado, você tem muito mais vantagens do que desvantagens. Então, até para você conseguir crédito, vamos supor, se você for procurar crédito no Serasa Empreendedor, você precisa ter um CNPJ. E por que isso? Porque você consegue ali taxas muito mais em conta. Então, início em qualquer coisa. Se você for procurar maquininha, se você é uma CNPJ, você consegue com taxas melhores. Então, eu acho que sempre tem vantagens para você ter, sim, um CNPJ e ser formalizado. Até porque você vai conseguir emitir notas, você vai conseguir prestar serviço para grandes empresas. Então, eu acho que abre horizontes que se você fosse não formalizado, você não teria. Tá certo. Outra pergunta que chegou, a da Andréa Santos. Tem uma empresa no ramo de uniformes, mas estou tendo dificuldade em conseguir capital de giro. Tenho deixado de atender clientes por não conseguir atendê-los, né? Então, meu nome não tem restrição. Isso é bom. Isso é importante. Mas você está vendendo os seus fornecedores... Ela fala que tem uma empresa de ramo de uniformes, né? Mas será que você está vendendo com muito prazo para os seus clientes? Então, quando você começa a receber, está muito atrasado. Quando você tem conta para pagar, aquele dinheiro não caiu. Você tem que começar a pensar se o jeito que você está fazendo a venda com os seus clientes está batendo com o planejamento de pagamento dos seus fornecedores, por exemplo, e das contas que você tem a pagar. Então, às vezes, lógico que é vantagem você oferecer o benefício de parcelamento e tudo mais para o seu cliente, mas às vezes não cabe dentro do seu fluxo de caixa. Agora, se você não tem restrição e você tiver a intenção estiver no momento de pedir crédito, você estaria apta a tentar pedir crédito, simular crédito para a sua empresa. Até porque é um ponto importante aqui, né? Porque se ela não tem restrição e se ela tem clientes, ela está com receio de não atender, eu acho que o ponto dela é um capital de giro inicial. Exato. Porque a partir do momento que ela tiver esse capital de giro inicial, ela vai que é um pouco o que você falou, eu acho que entra num fluxo normal e ela consegue Exato, seria um respiro, né? Seria um respiro. E a gente até já comentou, tem a questão da antecipação de recebíveis. Exato. Se tem a condição de receber em cartão, ela consegue antecipar. Tem taxas diferentes, mas ela conseguiria antecipar também. Eu acho que é uma boa alternativa, assim. Aí você tem isso, você pode ir atrás de crédito, de empréstimos, de antecipação, e aí tem vários formatos que para você faria sentido. William Monteiro. Tenho uma empresa e o que mais me preocupa é saber se vou receber do meu cliente, pois vendo a prazo via boleto. Com isso, eu fico devendo a alguns fornecedores e não sei o que fazer para manter minha empresa em dia. Não é a mesma situação, mas acaba caindo num problema similar. E por isso que é tão importante na hora de você negociar, você saber com quem você está negociando, né? Acho que todo mundo conhece, uma das principais soluções da Serasa é a consulta, onde você consegue saber com quem você está negociando e saber exatamente isso, qual é o risco do não pagamento. Eu posso parcelar? Como que eu posso fazer essa venda? Então, e você usando essa solução ou outra, você precisa, quanto mais você saber, quanto mais informações você souber desse cliente, o fornecedor, seja quem for que você está negociando, você consegue reduzir a chance de não pagamento. Porque aí, de novo, ele não te paga, você não paga, você fica inadimplente. Que é a preocupação que ele tem, né? Exato. Então você tem que ter muito esse cuidado, assim, antes de negociar, tenha muito cuidado. E até se você tiver uma negociação a prazo, pague seu fornecedor ou negocie para também pagar a prazo, senão você descasa muito o teu fluxo. Né? É importante você ter essa priorização das contas que você tem, né? Então, você saber
como que está o cenário e qual das contas, vamos supor que você está com muitas dívidas em aberto, qual que eu tenho que priorizar, né? Então isso é muito importante. Esse plano de ação depois de identificar como que está a saúde do seu negócio é importantíssimo. Tem uma pergunta do Carlos Eduardo. Ele, boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo, tem uma loja de roupa, a gente até falou coincidentemente de roupa bastante, né? Mas não sei como definir o valor da mercadoria. Mas acho que dá mais tangível de algumas dicas, porque a gente já sabe que é loja de roupa. Né? Eu acho que aí vai depender se você faz delivery, se você faz aquelas malinhas de Instagram e leva, então assim, quanto que é o custo agregado dentro da sua roupa. Se não, assim, o que não enxergue a crise como um problema, enxergue como um potencial. Eu acho que uma oportunidade. Uma oportunidade. Bom, a gente vai encerrar aqui, tá, Renata? Tem mais perguntas chegando. Acho que foi bom bom o bate-papo. Foi bom, acho que foi bom a participação da Serasa aqui com a gente. Queria te agradecer. Obrigado por ter vindo até aqui, Eu que ter agradeço. Conversado com a gente, ter trocado essa ideia. Agradecer também a quem está nos ouvindo, mas obrigado, tá, Renata? Obrigada a vocês. Desculpa o nervosismo, gente. Muito obrigada por tudo, pela participação, por tudo. E é isso, pessoal. A gente está encerrando mais um webinar. Queria agradecer quem participou, quem mandou as perguntas, quem apenas assistiu. Esse vídeo vai estar disponível lá no blog do Terra Empresas e a gente em outros futuros webinars a gente vai comunicando a todos vocês. Obrigado e boa tarde.